Olá, tudo bem? Temos aqui uma prova do primeiro ano do ensino médio. E essa prova é uma prova discursiva. Então vamos tentar resolver essas questões aqui. A primeira questão. Uma solução foi preparada com água, açúcar e cloreto de sódio. O açúcar e o cloreto de sódio foram dissolvidos na água. Indica a quantidade de fases, a quantidade de componentes e o tipo de mistura nessa solução. Então, é uma questão que ele está querendo... Eu sempre falo para os meninos, tem que prestar atenção nessas questões. Por quê? Porque essa questão não está fazendo apenas uma pergunta. Aqui o exemplo. O que ele quer saber? Indica a quantidade de fases, a quantidade de componentes e o tipo de mistura. Então, se o recipiente tem água, tem o açúcar ele é conhecido como sacarose, é uma molécula formada por glicose e frutose. Então a molécula do açúcar é C12, H22, 11 e cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal de cozinha, é o NaCl. É evidente que nenhum recipiente que tem água. O que vai acontecer com açúcar e com sal de cozinha? É evidente que ambos adicionados à água vão dissolver. Então vai formar aqui apenas uma única fase. Então temos uma fase. Ok? Uma fase. Em seguida ele quer saber a quantidade de componentes. É fácil. Água, o açúcar e o sal de cozinha. Então você tem aqui 3 componentes. Certo? E por fim, ele quer saber o tipo de mistura. A mistura de substância, quando forma apenas uma única fase, essa mistura é chamada de solução. Toda solução é uma mistura homogênea. Então, tá aí, certo? Então temos uma fase, 3 componentes e uma mistura homogênea, ok? Vamos para a próxima? Questão 2. Um líquido com volume de 10,7 ml tem massa igual a 9,4 gramas ou 9,40 gramas. O líquido pode ser octano, etanol ou benzeno, cujas densidades são, respectivamente, em gramas por centímetro cúbico. Sabemos que centímetro cúbico é ml. Então, as suas densidades 0,702, 0,789 e 0,879. Qual é o líquido em questão? Justifique sua resposta através de cálculos. Pois bem, então você tem um líquido que ele tem um volume inicial, ou seu volume, 10,7 ml. Ok? Tá aí, tudo bem. Então temos aí 10,7 ml. A sua massa é igual a 9,4 gramas. Então, para calcular a densidade, o volume está em ml e a minha massa está em gramas. Então, está aí tudo bem. Sabemos que a densidade, a fórmula é densidade é igual massa sobre volume. Então, temos aqui a massa, que é igual a 9,4 gramas gramas, certo? E o volume 10,7 ml. Opa, aconteceu. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Isso, aqui. Aí. Ok, apagando aqui. Pronto. 10,7 ml. Então temos aí a massa e o volume. Então para calcular a densidade é só você pegar a massa e dividir pelo seu volume. No caso aqui é 9,4 dividido por 10,7. Então temos aqui o resultado da densidade. Densidade, vou fazer aqui embaixo, ó. Densidade é igual a 0,878. No caso, já que está pedindo a densidade, então vai ser gramas por ml ou gramas por centímetro cúbico. Tá aí, certo? Então esse valor aqui,
0,878, se aproximou aqui, ó, dessa densidade. E como é respectivamente, então se trata do benzeno. Na verdade, esse cálculo aqui é 0,8785, ok? Então é evidente que arredondou para 0,879. Então tá aí, tá justificado e foi justificado através dos cálculos, ok? Então vamos lá, próxima questão. Questão 3. Dois frascos idênticos são esquematizados abaixo. Um deles contém certa massa de água, no caso H2O, e o outro a mesma massa de álcool. Esse álcool, a sua fórmula é CH3, CH2, OH. O álcool também, a fórmula do álcool pode ser C2, H5, OH, ou C2, H6O, ok? É evidente que em alguns casos de isomeria, essa fórmula também se repete para outro composto, enfim, mas não vem ao caso. Vamos ver qual é o esquema logo a seguir. Então tá aí, o esqueminha. Qual das substâncias está no frasco A e qual está no frasco B? Justifique. Pois bem, analisando aqui, ó, a água, primeiro frasco, no caso aqui, a primeira proveta tem a água, e a segunda proveta temos aqui o álcool. Perceba que a bolinha na água, ela flutua, e no álcool afunda. Então, é evidente que é densidade diferente. Se no primeiro caso aqui, a bolinha está flutuando, significa que a água está sendo mais densa do que essa bolinha. No segundo caso, a bolinha afundou, significa que a bolinha ela é mais densa do que o álcool. Então, substâncias que têm essas densidades diferentes, a substância que tem a menor densidade, ele vai no caso, ocupar um volume maior. Então, aqui, o que está ocupando o volume maior aqui, ó, no frasco A, vai ser o álcool. Ok? É o álcool. Ele que está ocupando o volume maior. E aquele que ocupa o volume menor, que é igual está acontecendo aqui no frasco B, vai ser a água. Ok? Então, tá aí. Certo? Qual da substância está no frasco A? No caso, o álcool. E qual está no frasco B? A água. Justificação é isso. Densidades diferentes. A substância que tem menor densidade ocupa o volume maior. E aquela que tem maior densidade ocupa o volume menor. Ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 4. A densidade do diamante é igual a 3,5 gramas por centímetro cúbico. A unidade internacional para pesagem de diamantes é o quilate, que corresponde a 200 miligramas. Qual o volume de um diamante de 1,5 quilates? Então vamos calcular essa massa primeiro. Se 1 quilate corresponde a 200 miligramas, então o que vai acontecer aqui? Eu tenho 1,5, só multiplicar por 200 miligramas. Resultado final, temos aqui 300 miligramas. Ok? Pronto, calculei a massa. Porém, ele quer saber, ó, qual o volume de um diamante de 1,5 quilates. Então, para calcular o volume, é evidente que, usando a densidade, calcular o volume é igual a massa sobre densidade. Assim você vai calcular o volume. Qual é essa massa? Tá, a densidade a massa está representada ali em gramas. Então eu tenho que transformar essa massa que está em miligramas para gramas. Se você pegar 300 e dividir por 1000, vai dar 0,3. 0,3 gramas. Pronto. Tá aí a massa. Dividido pela densidade. No caso, 3,5 gramas por centímetro cúbico. Fácil, ok? Qual vai ser o resultado? 0,3 dividido por 3,5, temos 0,08. 0,08. O que? Ele quer saber o volume. Analisando aqui, ó, olha só,
0,3 gramas. Vou cortar grama, tá aqui, ó, com grama da densidade. Pronto, sobrou quem? Centímetro cúbico. Tá aí. 0,08 centímetro cúbico ou 0,08 ml, ok? Vamos lá, próxima questão. Questão 5. Em uma cena de um filme, um indivíduo corre carregando uma maleta tipo 007, volume de 20 decímetro cúbico, cheia de barras de um certo metal. Considerando que um adulto de massa média de 70 kg pode deslocar com uma certa velocidade, no máximo equivalente à sua própria massa, indique qual metal contido na maleta, observando os dados da tabela. Então temos aqui, ó, a densidade do alumínio, a densidade do zinco, prata, chumbo e do ouro, ok? Temos o volume aqui, ó, volume 20 decímetro cúbico. Esse volume corresponde, cada decímetro cúbico, até me adiantei aqui, ó, cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Então 20 decímetros cúbicos tem 20 litros. Como a densidade na tabela está gramas por centímetro cúbico corresponde a corresponde a ml. Então, se você tem 20 litros, transformando em ml, corresponde a 20.000 ml, ou 20.000 centímetro cúbico, ok? Tá aí tudo bem? Então, vamos lá. O que ele quer saber é o seguinte: indique qual metal contido na maleta. Se eu pegar aqui o alumínio, a sua densidade, 2,7 gramas por centímetro cúbico, ok? E multiplicar pelo volume, no caso 20.000 centímetro cúbico, eu vou estar calculando a massa. Então a massa aqui, ó, massa é igual a 54 mil. Mas 54 mil o quê? Aqui no cálculo, ó, o que acontece? Centímetro cúbico, cancela. Sobrou quem? Gramas. Então, 54.000 gramas. Tá aí, ok? Pois bem, ele quer saber qual metal que esse indivíduo vai conseguir carregar. Sendo que não pode passar a sua própria massa. A massa dele é de 70 kg. Está aqui, ó. Massa média, 70 kg. Ok? Tá aí tudo bem? Então, o máximo que ele pode carregar é equivalente à sua massa. O alumínio, pegando a densidade do alumínio e multiplicando pela a maleta, que é de 20 litros, vai dar 54.000 gramas. Agora, pegando aqui o zinco tem a sua densidade de 7,1. Pegando a densidade dele e multiplicando pelo volume da maleta, vezes 20.000, aqui, ó, é igual a 142 mil. No caso, 142 mil gramas, certo? Transformando isso aqui em litros, vai dar 142, desculpa, em quilos, né? Vai dar 142 quilos, ok? Então isso aqui, ó, ultrapassa o valor o peso médio da pessoa, que é de 70 quilos. Então olha só a diferença do alumínio, a densidade do alumínio para o zinco. Aí, se for pela lógica, se o zinco já deu essa diferença, prata vai ser maior, chumbo também vai ser maior e o ouro também vai ser maior. Então, o único metal que ele vai conseguir carregar sem nenhum problema, porque está abaixo da sua própria massa, vai ser o alumínio, ok? Tem outra maneira também de calcular isso aí. É fácil. Se você pegar o volume da maleta, que é de 20 litros, e dividir, aliás, pegar a massa dessa pessoa, que é de 70 quilos, e dividir pelo volume da maleta de 20 litros, transformando a massa dessa pessoa, que é de 70 quilos, em gramas, vai dar 70.000 gramas. Dividido pelo volume em ml, que é 20.000 ml, vai dar 3,5 gramas por centímetro cúbico, a densidade. Então, o único metal que está próximo aí vai ser o alumínio. O restante, zinco, prata, chumbo e ouro, vai estar ultrapassando essa densidade. Então, o único metal que ele consegue carregar vai ser o alumínio, ok? Então, vamos lá, próxima questão.
Questão 6. Um sólido flutuará num líquido que for mais denso que ele. O volume de uma amostra de calcita, pesando 35,6 gramas, é 12,9 centímetros cúbicos. Em qual dos seguintes líquidos haverá flutuação da calcita? Então, vamos ver aqui. Ele quer saber, aliás, ele está falando que um sólido, está aqui, ó, um sólido flutuará num líquido que for mais denso que ele. Então, tá aí tudo bem. Ele está dando aqui a massa e o volume desse sólido, no caso, a calcita. Ele está falando em qual dos líquidos haverá flutuação da calcita. Então, vamos lá. Até me adiantei aqui, ó, coloquei a fórmula da densidade e já as informações. Então, temos a massa da calcita, 35,6 gramas. E o seu volume, 12,9 centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico é a mesma coisa do que ml. Tá aí, tudo bem. Fazendo esse cálculo, o resultado aqui vai dar 2,759. Ok? No caso, gramas por centímetro cúbico. Pronto, calculei a densidade. Eu posso até arredondar isso aqui, né? É evidente. Então, a densidade é igual a 2,76 gramas por centímetro cúbico. Ok? Tá aí. Certo? 2,76. Então, ele está falando, o sólido flutuará num líquido que for mais denso que ele. Então, às vezes, o aluno não presta atenção na questão, ele vai analisar, o tetracloreto de carbono e o brometo de metileno é menos denso do que a calcita. Então, esses dois aqui que vai flutuar. Não. Certo? Aonde que a calcita vai flutuar? Um sólido flutuará num líquido que for mais denso que ele. Então, ele vai flutuar aqui, ó, no caso, tetrabromo etano e no iodeto de metileno. Por quê? Porque tem densidades maiores, no caso aqui as densidades maiores do que o da calcita. No caso, o tetrabromo etano tem 2,96 gramas por centímetro cúbico e o iodeto de metileno tem 3,33 gramas por centímetro cúbico. No caso, essas duas densidades aqui, ó, são maiores do que 2,76. Então, a calcita vai flutuar nessas duas substâncias. Ok? Então, vamos lá, próxima questão. Questão 7. Gastaram-se 63 litros de leite para fazer 9 queijos pesando 2,55 quilos cada um. Quantos litros de leite são precisos para fazer 56,1 kg de queijo? Então, vamos lá. Se cada queijo, a sua massa é de 2,55 quilos, ok? E temos uma produção total de 56,1 quilos. Então, pegando 56,1 dividido por 2,555, temos aqui um total de 22, certo? Então, temos um total de 22 queijos. Até aí tudo bem. Só que ele quer saber quantos litros de leite serão precisos para fazer 56,1 kg de queijo. Eu tenho aqui do total 22 queijos. Por quê? Porque eu peguei a massa da produção total, 56,1, e dividi a massa de cada queijo. 56,1 dividido por 2,55, que vai dar o total de 22. Só que ele quer saber quantos litros de leite. Então, se 9 queijos, vou entrar a regrinha de 3 agora, tá? Foram utilizados 63 litros de leite para 22 queijos, x. Então, fazendo aqui a regra de 3, 22 vezes 63 dividido por 9. Então, x é igual a 154 litros de leite. Ok? Beleza? Simples, né? Então, vamos lá, próxima questão. Os gases nitrogênio, oxigênio e argônio, principais componentes do ar, são obtidos industrialmente através da destilação fracionada do ar liquefeito. Gases liquefeitos são gases que, em condições normais de temperatura e pressão, estão na forma gasosa,
mas sobre determinadas condições de temperatura e pressão, tornam-se líquidos. Indique a sequência de obtenção dessas substâncias nesse processo de destilação fracionada e justifique sua resposta. Pois bem, fazendo uma escalazinha aqui, vou colocar aqui, ó, para a direita, vai ficando positivo. Para a esquerda, vai ficando negativo. Isso é simples. Todo mundo já viu isso aí em matemática. Então aí tudo bem. Então vamos lá. Temos a temperatura de ebulição aqui do argônio, tá? Do argônio, tá aqui, ó. Argônio, nitrogênio e oxigênio. Então jogando aqui na escala, lembrando que analisando, né? Aqui, ó, é negativo. É menos do argônio, é menos 186, nitrogênio é menos 196, oxigênio menos 183. Então, temperatura de ebulição negativo. Colocando aqui, temos aqui, ó, o nitrogênio menos 196, do argônio menos 183 e do oxigênio, do argônio é menos 186. Pronto, 186. E do oxigênio que vai ser menos 183, ok? Então, é lógico que nesse caso aqui, entre os três, o nitrogênio tem a temperatura de ebulição menor do que do argônio, que vai ser menor que do oxigênio. Então, aumentando a temperatura, tá? Aqui, ó, aumentando a temperatura, tá vendo? Quem começa a evaporar primeiro? Quem evapora primeiro vai ser o oxigênio. Opa, desculpa. Vai ser o nitrogênio. O nitrogênio que começa a evaporar primeiro. Depois vai ser o argônio. E por último o oxigênio. Então, tá aí. Indica a sequência de obtenção dessas substâncias. A primeira substância que será obtida vai ser o nitrogênio. A segunda substância o argônio. E por último vai ser o oxigênio. Ok? Beleza? Então valeu aí, galera, por assistir mais uma videoaula aí, tá? Agradeço e fique com Deus. Falou!